Glórias a Deus. Quero aqui agradecer ao pastor Godilei, que nos dá essa oportunidade novamente de ministrar aqui aos irmãos na quarta-feira, né? Confesso que quando o irmão Gabriel estava cantando, né? Deus já havia me dado a mensagem. E quando o pastor falou, ligou para mim dizendo assim: cadê, varão? Você sumiu da igreja, né? E aí, eu já tinha ido para casa, né? Aí foi a confirmação. Só que eu acho que eu me empolguei um pouco aqui no tema aqui. Acho que ficou meio comprida o ensino de hoje. Mas é isso, provavelmente eu não vou conseguir terminar, irmãos. E aí, numa próxima oportunidade, a gente finaliza, tá? E aí, assim como o hino estava cantando aqui, né? Cordeiro de Deus, nós vamos falar sobre o Cordeiro de Deus essa noite. Vamos falar sobre o seu sacrifício. Vamos falar sobre a cruz. Domingo, Gabriel cantava, está consumado. E quando aquela palavra falou assim, está consumado, aquilo para mim teve um poder tão grande, uma autoridade tão grande, como Deus, quando Jesus disse aquilo ali, Ele selou aquele momento a nossa salvação. Que nada mais agora poderia ali nos separar de Deus. E eu gostaria que você pudesse estar comigo, abrindo a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 19. O verso 30. Desculpa, eu acho que eu errei. Fiz a anotação errada. Mas eu vou ler a citação de forma correta aqui. Que diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito a Deus. Amém? Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Irmãos, nós vemos e vivemos dias conturbados, com distorções dos valores morais da nossa sociedade. Há muitos questionamentos. Se Deus é tão bom como nós dissemos, nós falamos, nós pregamos e falamos aqui, por que o mal existe? Por que o pecado existe? E eu gosto sempre de memorizar e lembrar de um ensinamento que ele diz o seguinte: quando Jesus nos ensinou, ele falou assim: olha, que nós devemos ser quê? Luz da terra, a luz e o sal da terra. E a luz nada mais é que o elemento principal da luz é o fóton. Ele é uma matéria que existe, ele é real, ele é uma criação de Deus. Mas o mal, o escuro, as trevas, nada mais do que a falta da luz. O mal, ele só existe pela falta de Deus. O pecado, ele somente existe pela distorção do mal. Eu vi um certo pregador dizendo, ele comparou o seguinte, sobre o sal. Ele diz, o sal de cozinha de casa, ele não é maravilhoso? Ele salva, ele preserva, ele dá sabor. Mas se você distorcer esse elemento da química, ele é cloreto de sódio. Só que se você separar ele quimicamente ali, o cloro e o sódio, eles são dois elementos totalmente destrutivos ao ser humano. Nós não podemos consumi-lo. Mas Deus criou o sal. Mas vem alguém e distorce aquilo ali e torna aquilo mal. O mal, ele existe não porque Deus criou, mas porque ele é uma distorção do caráter maldoso do próprio pecador. Como a inveja, porfias, contendas, o adultério, o homicídio. Deus criou o amor. O inimigo foi lá e usa elementos que já existem e vai lá e distorce. Um grande exemplo disso é o casamento heterossexual que Deus instituiu.
Posso até, assim como o pastor falou aqui, posso ser julgado depois por isso, mas eu vou, como a igreja primitiva, meu irmão, eu vou glorificando a Deus, porque sempre vou falar do amor de Deus, porque o que me entregue não é a vida humana, mas é a eternidade com Deus para todo sempre. E o maior símbolo, irmãos, da nossa salvação está na cruz de Cristo. Está o ato dele ter entregado a sua vida, padecido naquele Calvário, segundo a segundo, para que ali ele, ao final, ele dissesse: está consumado. Ele trouxe novamente um homem próximo de Deus, que o pecado outrora tinha separado. Agora ele dizia, agora trazendo aqui, ó, eu comprei este com meu sangue. Mas será que nós entendemos o valor da cruz? Será que nós compreendemos o símbolo, o que foi a cruz de Cristo? Porque quando nós dizemos Cordeiro de Deus aqui, né? Cordeiro Santo, nós entendemos o real significado do que foi Jesus sendo o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo e nos resgatou, nos reconciliou a Deus novamente. Para fazer isso, irmão, nós precisamos voltar lá em Levíticos, lá quando Moisés institui sacrifícios, ofertas, para entender qual a necessidade do sacrifício, qual a necessidade ali do sacrifício de um cordeiro, qual a necessidade de sacrificar os bodes, para que ele pudesse remir, nos perdoar, nos trazer de volta a Deus novamente. Jesus, nosso Criador, pôde ver o homem, como homem encarnado, o poder destrutivo do pecado. Em Marcos, no verso 41 e 42, diz: e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: quero que seja livre. Jesus, certa feita, ele olhou para um homem leproso, ele viu ali a situação. Quem já viu alguém em estado de lepra? Como a lepra, ela começa a corroer de dentro para fora. Ela é algo que ela começa a distorcer e destruir os nervos da pessoa, que daqui a pouco ela começa a aparecer chagas para fora e destroça a feição, a musculatura da pessoa. E aí quando Jesus agora olhava para aquele homem, a Bíblia diz que ele se moveu de uma íntima compaixão, que provavelmente eu consigo imaginar que o próprio Deus, que criara aquele homem perfeito, a Bíblia diz que no princípio Deus havia criado um homem à imagem e semelhança dele, em perfeição. Agora, outra vez, o próprio Deus, ele olha para o homem e vemos a consequência nefasta do pecado na vida daquele homem. Ele estava destruído em sua natureza, em sua saúde, e a Bíblia diz que ele se moveu de uma íntima compaixão. Um certo pregador, ele disse que o pecado, ele é como uma lepra, ele se contamina, ele destrói, onde ele passa, ele vai destruindo, ele vai deteriorando o caráter e a postura das pessoas. Com o pecado não se brinca, irmãos. O pecado, ele é como se fosse um buraco negro, que ele vai atraindo as pessoas para um lugar mais escuro, aonde às vezes uma pessoa não consegue por si só, mas lá vem Cristo Jesus e nos traz de lá. É assim que a obra de Cristo faz sobre as nossas vidas, quando nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus. A necessidade de compreender o sacrifício de Cristo e suas dimensões. Em 1 Coríntios, o capítulo 1, verso 17, a parte B, diz: para que a cruz de Cristo não se faça vã. Será que nós entendemos realmente o valor da cruz de Cristo? O sacrifício da cruz de Cristo? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele começa a falar sobre a loucura da cruz. Como alguém que morrendo numa cruz, e algo que era maldição, era um dos piores castigos romanos para as pessoas, poderiam um ato daquele transformar, remir o mundo inteiro dos seus pecados. O mundo não consegue compreender. Para que nós possamos entender o real valor da cruz, nós só podemos ser absorvidos por esse entendimento através do Espírito Santo de Deus. Paulo diz que isso é loucura. Diz, porque a palavra da cruz, em 1 Coríntios 1, versos 18, 21 ao 24, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem,
mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. O mundo não entende, meu irmão, porque você em plena quarta-feira não está dando lugar à sua carne, não está indo para outro lugar, mas você está buscando a Deus neste lugar. É loucura para eles, mas você que é movido pelo Espírito de Deus, entende que você precisa nesses dias nefastos buscar a Deus, porque o pecado está em todo lugar, no nosso celular, na televisão, no nosso trabalho, só buscando para deteriorar a nossa vida e o nosso caráter. É loucura para eles, mas para nós que entendemos e olhamos para a cruz de Cristo, irmãos, nós compreendemos que o amor de Deus ela estava ali sendo demonstrado, que mesmo nós sendo culpados, o próprio Deus deu ali o seu Filho, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus, e sabemos que a eternidade não passaremos num lago de fogo, mas ao lado do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. O verso 21 diz: visto que, como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Conta-se de uma parábola que existiam 3 árvores em Jerusalém, e elas começaram a conversar entre si, pensando assim: o que você quer ser quando você crescer? Aí a primeira árvore falou assim: não, eu quero ser parte de um grande barco, eu quero ser um grande navio, grande que carrega várias cargas, pessoas que atravessam oceanos. Aí o outro falou para ele: olha, eu quero ser parte disso, eu quero ser feito um berço de um rei, eu quero que a minha madeira venha fazer um preço de um grande rei que passe por essa terra. E aí os 2 primeiros olharam para o terceiro e disseram: e você, o que você quer ser? Aí o terceiro disse: eu só quero ficar aqui, eu só quero ficar com os meus braços abertos, e quando as pessoas olharem de baixo para cima, eles consigam olhar a Deus e glorificar a Deus através da minha vida. Lembrando que isso é uma parábola, irmãos, né? Uma fábula, né? Correta. E aí a história diz que aquelas árvores cresceram, quando veio o primeiro lenhador e foi lá e cortou a primeira árvore, em vez de fazer dele um grande barco, um grande navio, aquele barco virou um barquinho simples de pescador encostado na beira da água ali. Depois veio o lenhador, cortou a segunda árvore, em vez de fazer ali um grande berço, talhar em grandes madeiras, ornamentar com ouro, fez um coxo para um animal simples. E o terceiro usaram para fazer uma cruz, para que os romanos ali crucificassem as pessoas. Só que a moral da história, irmãos, quando aquele pequeno barquinho que não tinha valor nenhum foi o maior barco da história, porque a Bíblia diz que quando Jesus estava pregando para uma grande multidão, a multidão oprimia ele de tal forma que na beira do mar ali, que ele precisou subir sobre um barco e pregar ali um dos maiores sermões que a Bíblia nos conta. Um grande rei utilizou aquele barco, e aquele barco foi honrado, aquela madeira, a primeira árvore foi honrada por servir a Deus no seu sonho. E o segundo, que queria ser um grande berço, se tornou o coxo do nascimento de Cristo. E o terceiro, que queria ser somente apontado ali, as pessoas olhassem apontado para Deus, foi o maior símbolo da salvação. Quando as pessoas olham para a cruz de Cristo, é até engraçado, né? A Igreja Assembleia de Deus, ela não usa muito fazer isso, mas nós cremos sim. A cruz de Cristo, ela vazia, ela simboliza que Cristo passou por lá, mas a morte não pode deter ela, mas ela simboliza que Deus em sua glória venceu ali todas as tentações e Ele entregou a sua vida. Ele foi cuspido, Ele foi injuriado, mas por amor a mim, irmãos, Ele disse que olhando não somente para o seu filho, mas Ele olhava para mim e para você hoje. Ele sabe das suas angústias, Ele sabe
sabe das suas tentações, Ele sabe quando você passa fome, Ele sabe quando você é tentado, quando você é humilhado, porque Ele também passou por isso. Aleluia. Se você contar para mim as suas angústias, a sua dor, eu não sei, irmão, o que fazer, eu não sei o que você tem que tomar com atitude, mas eu tenho certeza que o meu Jesus, Ele passou por dores tão grandes, que Ele sabe lhe dizer: aguenta, meu filho, mais um pouco de tempo, Deus é contigo. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. A cruz não foi somente a maior demonstração de amor de Deus, mas teve efeito fundamental no mundo espiritual, na remissão e conciliação dos nossos pecados, pelo derramamento do seu sangue. Glórias a Deus. E o que nós mais vamos sofrer, irmãos, é isso que o pastor falou. Eu tenho um grupo de militares que são evangélicos. Teve um que estava falando que algumas perseguições que estariam acontecendo, e ele citou um versículo que diz: regozijai-vos e glorificai-vos, porque grande é o vosso galardão. Porque isso tudo é sinal da volta de Cristo, irmãos. Mas assim como o pastor também disse, a volta de Cristo também ela depende da atitude minha e sua. Porque quando Jesus pregou a grande comissão, ide, portanto, pregai às nações, há uma ordenança que a igreja tem que pregar em todo o tempo. E será que nós fazemos isso, irmãos? As nações precisam ouvir a Deus. Há muitas almas ainda que precisam ouvir a Deus. E para entender a cruz, nós precisamos entender o sacrifício. Qual era a necessidade do sacrifício? A primeira demonstração de que o homem não tinha condição de remir, cobrir seus próprios pecados, foi a necessidade de Deus sacrificar um animal e fazer túnicas para Eva e Adão. Gênesis 3:21 diz: e fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de pele e os vestiu. A primeira vez que o homem pôde entender que ele precisava de um sacrifício muito grande foi o próprio Deus. Quando Eva e Adão ali desobedeceram a Deus e comeram ali do fruto que não era permitido a eles contemplaram o estado miserável deles, e a Bíblia diz que eles viram que estavam nus, e agora eles pegaram e cozeram ali folhas e fizeram roupas para eles. Mas como vocês podem perceber, folhagem, ela não dura, ela não tem durabilidade, ela não consegue ali cumprir a sua finalidade. E aí quando Deus vai tratar com eles, o próprio Deus faz o sacrifício de um animal, e ali com a pele daqueles animais, ele fez ali túnicas para cobrir. Não é um fato, irmãos, que um grande milionário doe milhões para a caridade, para a filantropia, isso não leva ninguém aos céus. Sem o sacrifício de Cristo, sem confessar que Ele é o Cordeiro de Deus que salva e tira o pecado do mundo, ninguém verá a Deus. Não é pelas atitudes humanas. Alguns até dizem, né? Muitas vezes falaram que Jesus, por que não pega esse dinheiro, esse azeite, e vai e vende? E Jesus diz: olha, os pobres sempre terão, mas o Filho do Homem nunca mais vai ter aqui. Sempre existe esses demagogos de pessoas dizer: por que você pega esse dízimo? Por que você pega essa oferta e não vai lá e você mesmo faça isso, meu irmão? É obediência à palavra de Deus, é mistério de Deus na sua vida. Aleluia. Ninguém é salvo pelas suas obras, ninguém é salvo pelas suas atitudes. E alguém pode até perguntar: mas meu irmão, quem pecou foi Adão, o que eu tenho a ver com isso? Se nós pudéssemos entender o mundo espiritual, irmãos, entendermos que nós somos descendentes de Adão. A partir do momento que Adão e Eva ali cometem um pecado, aquilo ali agora já estava entranhado na nossa natureza. O pecado, ele é assim, ele é sucessivo. Quando nós cometemos um pecado, nós somos atraídos por outro. E assim a natureza humana foi o que foi, sempre foi. Desde então sempre houve guerras, destruição, matanças,
porque é o próprio pecado, atraindo outro pecado, a cobiça. Mas se não é a vontade de Deus sobre as nossas vidas, irmãos, nós somos consumidos pelo próprio pecado. E existiam, irmãos, os sacrifícios, mas também existiam as ofertas. Existe uma diferença. Em Levíticos, ele faz uma distinção sobre as ofertas e os sacrifícios que existiam. E muitas das vezes, irmãos, ofertar, ele é um sacrifício. Porque muitas das vezes, irmãos, nós não temos em abastança na nossa casa, as coisas não estão dando certo, às vezes aquilo que deveríamos receber nós não temos, mas nós entregamos, irmãos, por obediência e sacrifício, porque Deus entende o sacrifício, há necessidade do sacrifício. Existiu o sacrifício de holocausto, a oferta de manjares, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e a oferta da culpa. A oferta de holocausto, ela era através do sangue. A oferta de manjares era sem sangue. A oferta pacífica com sangue. A oferta do pecado com sangue e a oferta de culpa. Existiam várias ofertas e sacrifícios naquela época. O holocausto, ele servia para a consagração pessoal. Os manjares eram uma consagração dos bens. E a oferta pacífica era a comunhão com Deus. E a oferta do pecado era pelo perdão. E a oferta pela culpa era pela restituição. O verbo sacrificar vem do hebraico zebá. Sacrificar ou abater um animal é um termo semítico para descrever um sacrifício em geral. Em Gênesis 46:1 diz: e partiu Israel com tudo que tinha, e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios a Deus do seu pai Isaque. O sacrifício, irmãos, ele era muito mais antigo que a própria lei mosaica. Nós vemos o próprio sacrifício que Deus fez daquele animal, quando Eva e Adão ali precisou ali colocar túnica sobre eles. Nós vemos o sacrifício de Caim e Abel, um sendo recebido por Deus e o outro não teve aprovação. O fato de você sacrificar algo não quer dizer que Deus vai receber, mas a sinceridade do seu coração, que você entrega o seu sacrifício, é essa que vai fazer como cheiro suave a Deus. Em Levítico, quando a Bíblia fala sobre que quando Deus se agrada, ele fala que chegou como cheiro suave a Deus. É a gratidão, é você entregar a Deus dizendo: olha, Senhor, eu sou grato a Ti, Pai, por mesmo com tudo está dando errado, eu ainda continuo aqui sendo seu filho neste lugar, porque o Teu Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Sacrifício significa renúncia voluntária de um bem ou de um direito, privação voluntária ou involuntária de uma coisa digna de apreço e estima. Desde os primórdios da humanidade, a adoração a Deus esteve intimamente ligada na figura do altar, pois nele a criatura expressava sua devoção e necessidade com o Criador. A palavra altar vem de misbeach. Desde que os verdadeiros adoradores a Deus existiram na face da terra, sempre houve altar, e altar sempre houve sacrifício. Eu nunca vi, irmãos, um cristão ter vitória se ele não está diante da presença de Deus no altar. O altar, irmão, significa estar diante de Deus, na presença de Deus, é apresentar a Deus em sinceridade do nosso coração, é apresentar a Deus. Ali nós vamos entender depois a liturgia ali do sacrifício. Quando a pessoa entregava ali o seu animal para ser sacrificado, ele colocava a mão sobre a cabeça daquele animal e ele dizia: Senhor, olha aqui, ó, em troca do meu pecado, este inocente vai pagar por ele. Alguém tem que pagar pelo sangue. Glórias a Deus. Eu vou tentando adiantar um pouquinho, irmãos. E existiam muitos sacrifícios, mas o principal deles
E era um dia de uma festa separada que Deus tinha escolhido, que era o chamado dia da expiação. O dia da expiação era um dia separado do ano, em que o povo deveria ir ao templo, ou ao tabernáculo, na época que ainda não existia o templo. Ele deveria ali escolher a sua melhor ovelha, o seu melhor gado sem mancha. Quando era oferta ao templo, que não era sacrificado, poderia ser de qualquer cor, mas se fosse para o holocausto, se fosse para ser sacrificado e queimado no altar do Senhor, não poderia ter manchas, não poderia ter ossos quebrados, tinha que ser perfeito, tinha que ser o melhor a Deus. Hoje em dia nós conhecemos essa festa, né? Sempre fala sempre na televisão e tal, chamada o Yom Kippur, né? Yom Kippur esse ano vai ser comemorado 24 a 25, né? A partir das 6 horas do dia 24, 25 de setembro. Ela era comemorada no 7º mês, no dia 10 do 7º mês, que era o mês de Tisri. E nós vemos que esta festa, ela tinha um simbolismo muito grande. Porque nem todo mundo morava perto do tabernáculo. Quando o povo morava no deserto, ali eram as congregações, as tendas eram próximas. Mas já na época, quando o povo de Israel já tinha estabelecido em Canaã, as pessoas, principalmente tipo a tribo de Dan, elas tinham que vir lá quase da Síria para vir oferecer sacrifício. E elas nos traz uma importância de um valor a entender que muitas daquelas pessoas, quando elas viam cantando pela cidade. As pessoas já sabiam que as pessoas estavam descendo para Jerusalém para oferecer sacrifícios a Deus naquele lugar. Você, quando ele saía da sua casa, existia um ritual para escolher qual que era o melhor para Deus. Ele escolhia: olha, esse aqui está separado para Deus, é a melhor ovelha, é o melhor novilho. E aí o ensinamento que nos traz isso, irmãos, não é ser crente somente quando nós estamos na casa do Senhor, mas é também saindo da nossa casa. Quando nós saímos da nossa casa, nós amanhecemos o dia, nós já começamos a glorificar a Deus, nós já começamos a pensar em Deus, já começamos a pensar no culto. Hoje nós vamos ouvir a palavra de Deus. Hoje o pastor Claudirei vai falar coisas do céu, e eu vou ter grandes coisas para a minha vida neste lugar. A adoração de Deus não ficava restrita somente ao templo, mas ela vinha de casa, ela vinha com sacrifício, com dificuldade, passando por desertos, por montanhas, mas eles vinham com alegria e gratidão a servir a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Jesus Cristo, mediante o seu sangue, nos remiu. Em Efésios 1:7, em que temos a redenção pelo sangue e a remissão das ofensas, segundo as riquezas de sua graça. Em Hebreus 9:12 diz: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Meus irmãos, na liturgia mosaica do templo, você escolhia ali a sua oferta, mas Deus teve até um pequeno cuidado, pastor, porque Ele disse que existiam animais de grande porte, animais de médio porte, e também existiam animais que às vezes a pessoa não tinha situação para poder abarcar um grande animal, porque às vezes passava por alguma escassez. Então Deus recebia a adoração desde a pequena pombinha até o grande novilho. O que valia ali era o sacrifício, não era o tamanho do animal, mas cada um dava segundo conforme a sua condição. Um grande exemplo disso eram os padeiros. A oferta de manjares que era sacrificada como holocausto, também ele era para os padeiros. E um grande símbolo, irmãos, que nós podemos perceber, que no deserto, quando eles ofereciam oferta de manjares, existia uma mensagem para o povo de Deus, tinha uma mensagem de mordomia cristã naquele lugar. Aquele mesmo povo que levantava de manhã todos os dias para colher o maná,
Era aquele mesmo povo que agora amassava pães e levantava e oferecia a Deus. Era gratidão de dizer: Deus, obrigado pelo maná que o Senhor me deu. Eu não plantei, eu não precisei colher, eu só fui lá, retirei do chão, mas eu estou aqui entregando ao Senhor em sacrifício. O dízimo, irmãos, ele é uma ordenança de gratidão a Deus e uma obediência que nós devemos ter, porque nós demonstramos não somente ao mundo, mas demonstramos também a Deus a nossa dependência de Deus. Ou você ainda não precisa mais de Deus, ou você ganhou tanto dinheiro na sua vida, agora eu tenho casa, eu tenho carro, eu não preciso de Deus. Eu só precisava de Deus quando eu não andava de ônibus, de bicicleta, não tinha nada. Agora quando você tem tudo, você vai ser grato a Deus? Até no deserto as pessoas eram gratas a Deus. Amém? Aleluia. Sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado, incontaminado. O sacrifício de Cristo, irmãos, ele foi muito maior do que nós imaginamos. A gente não consegue compreender, porque como um ser humano, a gente só consegue observar e olhar aquilo que é material. Nós só conseguimos observar aquilo que nós conseguimos palpar e tocar. Mas a morte de Cristo, irmãos, ela mexeu de uma forma tão grande no mundo espiritual, que aquilo ali aconteceu também para o mundo espiritual. A Bíblia diz que quando ele disse está consumado, houve terremotos, os mortos que estavam ali sepultados ressuscitaram. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Tão grande foi o ato de Cristo. Aquilo moveu a história de tal maneira que ali a terra se moveu. Aleluia. E nós às vezes não entendemos, irmãos, quando é que no dia da Santa Ceia nós não vemos uma igreja cheia de pessoas sentando para lembrar da morte de Cristo. Quando nós vemos aqui na Santa Ceia do Senhor, nós não damos o valor a este ato. Porque eu recebi do Senhor, porque o Senhor também nos ensinei, que na noite que o Senhor foi traído, tendo partido o pão, dado graça, diz: tomai e comei, isto é meu corpo, isto é meu sangue, fazei isto em memória de mim. É uma ordenança de sempre nos lembrarmos o valor da sua salvação, o valor daquele Ricardo que estava no meio da baderna, aquele Ricardo que estava no meio ali da perversidão, e hoje é um pai de família, um homem honrado, respeitado por todos. Aleluia. Ou cauterizamos as nossas mentes e nos esquecemos dos homens miseráveis que éramos antigamente, e nos esquecemos do sacrifício de Cristo, da transformação que Ele fez sobre as nossas vidas. O dia da expiação, a palavra expiação significa kipurim, ou kepar, aquele kepar, fala-se cobertura, né? Aquele kepazinho que eles colocam na cabeça, comunica uma ideia de cobrir o pecado mediante um resgate, de modo que haja reparação e restituição adequada pelo delito cometido. Em Êxodo 30:12, a palavra do Senhor diz: quando tomares a soma dos filhos de Israel, confirma a sua conta, cada um deles dará o resgate de sua alma. Quando cantares, para que haja entre eles, para que não haja entre eles praga alguma, quando com os cantares. Havia uma determinação, irmãos, de haver ali a necessidade. O sacrifício naquela época, ele tinha uma limitação. Ela só poderia, o sacrifício individual, ele só poderia acobertar um pecado, ele só poderia nos resgatar, nos redimir de um pecado pretérito. E ali, sobre aquele fato, já
no dia da expiação, o sumo sacerdote, ele precisava ali primeiro se santificar a si mesmo. Ele fazia um sacrifício de um novilho, para que a vida dele ali fosse ali redimida diante de Deus. Existe a tradição judaica, diz que quando ele entrava no lugar santíssimo para aspergir o sangue do bode ali, a tradição conta que ele precisava amarrar uma corda de tal forma, porque o lugar santíssimo era tão cheio da glória de Deus, que se ele entrasse contaminado no pecado daquele lugar, ele não fosse remido ali, ele poderia morrer lá dentro, e ninguém teria coragem de puxá-lo, porque eles lembram ali da morte dos filhos de Arão, Nadab e Abiú. E ali, após esse sacrifício pessoal, ele precisava separar 2 bodes. Um era do bode do sacrifício, outro da expiação. Ele degolava um e pegava o sangue daquele bode, e ele ia aspargir sobre o propiciatório, e ali apresentava a Deus, dizendo: Senhor, se o povo pecou diante de ti, Senhor. E aquele pecado, ele poderia acobertar um ano, uma nação inteira. Mas a palavra do Senhor diz que não era somente todos. Não era porque Arão entrou no santo templo, lá no Santíssimo, e ali ofereceu o sacrifício, que alcançou o pecado de todos, não. Porque a Bíblia diz que todos deveriam estar com corações contritos diante de Deus naquele dia. Era um dia de sacrifício, era um dia separado para Deus. Não adianta aqui, irmãos, o pastor está aqui na semana de oração, clamando a Deus pela vida da igreja. Não adianta que o pastor, a direção da igreja está clamando pela sua vida, se você não está nem aí para nada, se você não paga o preço. Ah, irmão, eu estou cansado, chega do trabalho. Meu irmão, está na casa do Senhor, quer dizer sacrifício. Você precisa sacrificar. Não tem como separar adoração a Deus sem sacrifício. Se eu pudesse, eu estaria na minha casa deitado, assistindo uma televisão, fazendo outra coisa, mas a minha necessidade da minha alma diz: eu preciso estar sacrificando diante de Deus. Aleluia. E ali o outro bode, que era separado, ele era solto, e era solto no meio do deserto, e ali ele levava o bode e simbolizava o esquecimento do pecado da nação. E era feito isso ano após ano. Todos os anos, o dia da expiação, ele era feito pelo sumo sacerdote. Mas a eficácia daquele perdão, ele tinha limitação. Ele não tinha o poder de perdoar literalmente. Ele era só algo que cobria, era um kippar, ele cobria o pecado. Quando agora Deus olhava para o povo, ele não se irava, ele não trazia o jugo, porque agora o pecado estava coberto. Aí a pergunta é: mas meu irmão, por que hoje nós não fazemos mais isso? Porque hoje nós não sacrificamos mais? Porque Cristo, irmãos, é o sacrifício de Deus. Aleluia. Porque Cristo fez aquilo que eu e você não poderia fazer. Deus entregou ali, não foi uma obra somente do Filho, mas ali foi uma obra da Trindade. Havendo a necessidade, Deus ali entregou o seu Filho amado. Em Hebreus 9:12 diz: nem por sangue de bode e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, irmãos. Aleluia. O sacrifício de Arão, o sacrifício do sumo sacerdote, ele só poderia acobertar ali pecados que haviam acontecido. Mas o sacrifício de Cristo, ele foi tão poderoso, mas tão poderoso, irmãos, que ele conseguiu alcançar. Ele conseguiu alcançar todos que tinham passado, os que existiam naquela época, e alcançou a sua vida hoje, alcançou a minha vida hoje. O sangue de Cristo, irmãos, ele tem poder para perdoar qualquer pecado sobre a sua vida, sobre a misericórdia de Deus. Aleluia. Porque quando você, irmãos, está andando por aí, a gente fala assim, né? O sangue de Jesus tem poder sobre a nossa vida. Não é porque é um mantra,
Mas quando nós falamos assim, o sangue de Jesus tem poder sobre a nossa vida, significa dizer assim, olha, quando o inimigo olhar para mim, quando ele olhar ali, o pastor Galdinei vai olhar, este foi remido pelo sangue, eu não posso tocar nele. Se nós lembrarmos muito bem ali, quando Israel foi sair do Egito, precisou ali matar o cordeiro, porque o anjo iria passar a noite ceifando as vidas daquelas pessoas. Aí a pergunta, talvez pergunta assim, mas por quê? Por que até os israelitas precisaram sacrificar ali? Porque eles eram o povo escolhido de Deus, mas eles viviam no deserto, eles viviam no Egito. Ledo engano é achar que aquele povo que estava no deserto, eles também não ofereciam sacrifício, eles conviviam com os egípcios, eles comiam comidas oferecidas aos ídolos naquele lugar. Agora Deus estava precisando separar aquele povo através do seu sacrifício daquele cordeiro, para que seja fosse dele. Se aquela pessoa não passasse sobre os umbrais de sua casa ali, o sangue do cordeiro ali, a morte entraria naquela casa. E assim é o sangue do cordeiro sobre a nossa vida, irmãos. O inimigo não tem poder sobre a nossa vida se nós não dermos brechas a ele. E qual é a brecha? É o pecado. Ou você acha que nós estamos imunes ao pecado? O apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo, ele dizia ali que ele sofria ali diversas tentações, mas ele se mantinha firme. A vigilância, ela precisa ser perene, ela precisa ser diária. Assim como os sacerdotes precisavam todos os dias ali a tirar as cinzas do altar, tirar as cinzas do altar e acender o fogo, para que houvesse sacrifício. A vigilância da vida do crente, o sacrifício diário dele, ele precisa ser diário. Mas dizer, irmãos, que não é fácil, não é realmente fácil, por isso que o nome é sacrifício. Se fosse algo bom de se fazer, não chamava sacrifício. Sacrifício, ela tem que abrir mão de algo, ele tem que ser doloroso, ele precisa ter suor. E partindo para a conclusão, eu consegui minimizar bastante aqui. Existem leis naturais na natureza. Existe a lei da causa e o efeito. Leis da física que diz que ninguém viajará mais rápido do que a luz. Existem leis naturais. Tudo que nós vemos e vivemos, o próprio Deus, quando criou o universo, ele criou leis. E existem leis espirituais também, irmãos, que não é eu que defino, mas o próprio Deus, ao criar o universo, ele criou. Enquanto o pecado é um ato material, conduta, imaterial, pensamento, quando praticados afetam diretamente o mundo espiritual, a morte física é o efeito que vem do mundo espiritual para o mundo material. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Ezequiel 18, 20 diz: a alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio sobre ele cairá. Como eu citei em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Não adianta, irmãos. Mas você vai perguntar: meu irmão, mas quantas pessoas estão pecando e continuam vivas? Hoje ele é presidente da República. A morte que fala aqui, irmãos, ela é uma morte em todo o seu sentido lato. Ela pode ser uma morte do corpo, mas ela é a morte da alma também, irmãos. A separação do homem de Deus, ela é uma morte. O homem foi criado para estar ao lado de Deus. Quando Deus criou o homem, ele estava todos os dias com o homem no jardim ali, comungando
conversando, tendo relacionamento. Mas no dia que o homem pecou, houve uma separação. Houve ali agora, Deus não poderia mais estar mais perto do homem, porque o homem agora vivia sob o manto do pecado. Agora Cristo, quando morre na cruz, meus irmãos, Ele traz a reconciliação. E deu o poder à igreja de ter esse poder de reconciliação, meu irmão. Se você foi reconciliado com Deus, você também tem o poder de reconciliar outras pessoas.